Olá, gente. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde para quem tá assistindo depois. Tema de hoje. Olá. Tudo bem, gente? Ó, quase uma pontualidade britânica aqui no chá da tarde, hein? Nós não estamos na Inglaterra, mas 5 horas é hora do chá da tarde. Gente, vocês acreditam que uma amiga minha mandou mensagem hoje que tá lá na Inglaterra? Do nada a bicha resolveu ir pra lá? Então essa live é em homenagem a ela. Oi, gente, oi. 5 horas da tarde é bem melhor numa sexta-feira, né? Dá pra gente sair depois. Não que eu saia, né? Mas pelo menos eu vou mais cedo pra casa. Olá, todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Como vocês estão? O que vocês estão fazendo aí? Estão trabalhando ou estão em casa de home office, ligando o celular aí? Já abriram o vinho? Já sextaram? Já começaram a sexta-feira? Tô aqui na minha água ainda, gente. Passei até um batonzinho pra vocês, porque eu tava só de cara lavada. Tinha esquecido. Hello! Minhas lindezas. Então, gente, hoje a nossa live é sobre detox e emagrecimento, mas eu vou falar, acho que bastante de detox, assim, ele é muito utilizado como a terapia inicial do Ayurveda, né? E eu vou explicar por quê. Gente, o Vata, ele precisa de detox sempre. Agora que o tempo tá mais instável ainda, pelo menos aqui na minha cidade, hoje o tempo tá muito seco, né? E a gente vive uma vida Vata também, né? O que ajuda a gente a ficar tudo doida. Então é sempre bom. Oi, Ananda, meu amor! Tudo bem? Dá um tchauzinho pra você aqui. Tá de plantão? Tá em casa de boa na lagoa? Então, gente, oi. Acho que podemos começar. Vou esperar só mais um pouquinho. Ai, meus amores. E aí, gente, tá muito calor aí na cidade de vocês? Tô aqui no ar-condicionado, 18. Tô com calor da desgraça aqui. Também tô do lado da janela, assim, que é pra ajudar a suar. Tá em casa agora, né? Ô, vida boa, hein? Mercúrio retrógrado, gente. Deve ser por isso que eu tô meio doida esses dias, né? Precisava pôr mais óleo na cabeça. Mas, enfim. Então, gente, vamos começar. Sejam todos bem-vindos. Fico muito feliz em ter vocês aqui, em vocês estarem gastando o tempo de vocês, utilizando o tempo de vocês comigo, né? Da gente estar junto nesse momento. A gente sabe quanto tempo é precioso, né? Um dos bens mais preciosos que a gente tem. Então, eu fico muito feliz em vocês ficarem esse tempo comigo e eu poder dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês, poder ensinar um pouquinho vocês. E que vocês possam aderir a algumas coisas, né? Que algumas coisas sirvam para vocês aderirem no seu dia a dia, para que vocês tenham mais qualidade de vida, mais saúde, mais longevidade. O tema de hoje é sobre detox e emagrecimento. E eu vou falar um pouquinho da visão dele, do Ayurveda, né? Por que ele é tão importante no emagrecimento detox. Não só no emagrecimento, como em muitas terapias, em muitas doenças, né? O detox no Ayurveda, ele é conhecido como uma terapia, a gente chama de terapia Langana, né? Langana são terapias redutoras que te dão leveza. Quando a gente vai fazer um tratamento e uma terapia em Ayurveda, existem dois tipos de tratamento, né? A gente vai dividir assim 2 tipos de tratamento. As Brihana, que são as terapias nutritivas, que vão te dar peso e sustentação, e as Langanas, que são as terapias que vão te dar leveza. Dentro das terapias Brihana, a gente tem as terapias nutritivas, vamos dizer assim. E nas terapias Langana, a gente tem as terapias de pacificação, onde é como se fossem as terapias onde você dá medicação e você ajusta a alimentação para que a pessoa tenha leveza. E a gente tem também as terapias de detox, né? Que a gente chama de as terapias Shodhana. Que a gente chama de Shodhana, que são as terapias de detox na Ayurveda, que é muito conhecida assim como Panchakarma.
Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar já ouviu a palavra Panchakarma? Essa é a terapia de limpeza, né? A terapia seria o famoso detox do Ayurveda, né? Então, qual que é o objetivo dessa terapia? É ela trazer leveza para o seu corpo, ela desobstruir os canais do seu corpo, ela te dá essa sensação de leveza mesmo, ela fazer com que o seu corpo fique mais leve, com que você fique sem toxinas, que você elimine as toxinas. E depois que você faz isso, você consegue retornar às outras terapias. Você pode fazer uma nutrição, você pode fazer uma terapia de rejuvenescimento, uma terapia afrodisíaca, que são as Vadikaranas, ou até voltar para as terapias xamana, que são terapias também de leveza, porém que aí você vai utilizar medicações, dietas, que é como se fosse dar uma continuação nessa desintoxicação, né? E qual que é o objetivo de um Panchakarma, né, de uma terapia de limpeza? É ela promover saúde, é ela promover nutrição para os tecidos depois, né, para que você desobstrua os tecidos e você consiga ter uns tecidos de qualidade depois. Ela vai equilibrar os doshas do nosso corpo, né, então ela vai equilibrar. No Ayurveda a gente tem, é como se fosse os biotipos, ectomorfo, endomorfo, assim. No Ayurveda a gente também tem os nossos biotipos humorais. Então ela vai equilibrar o nosso biotipo do corpo, equilibrar as nossas eliminações, equilibrar toda essa conexão da gente com a gente mesmo, né, com o nosso corpo, os nossos tecidos, para que depois a gente consiga nutrir os nossos tecidos de forma adequada. E também quando a gente faz uma terapia de desintoxicação, ela aproxima a gente da nossa rotina, do nosso relógio biológico. Então a gente faz as terapias de purificação, de limpeza, e dentro das rotinas de terapia é introduzida as rotinas do dia a dia. Então é como se você limpasse o seu organismo, você prepara o seu organismo, você deixa o seu organismo limpinho e ainda em conjunto disso você vai se aproximando do seu biorritmo, do biorritmo natural da natureza, né? O horário de despertar, o que fazer pela manhã, o que fazer pela tarde, ou a higiene do sono, o horário de dormir. Então ela te conecta de novo com a sua origem, vamos dizer assim, com a sua essência. Então ela deixa você com o corpo limpinho, com a sua energia renovada e ainda te põe assim pertinho dessa conexão de novo com o seu indivíduo, né? E por que é importante a gente fazer sempre uma terapia de desintoxicação antes de um processo de emagrecimento, né? Eu já tinha até falado na outra, acho que numa das primeiras lives, né? Que quando a gente pensa no nosso processo de ganho de peso, uma das primeiras coisas que acontecem quando a gente ganha peso, o que leva a gente a ganhar peso é a nossa desconexão com a gente, com a nossa essência. E como que isso acontece, né? Isso acontece através, por exemplo, de uma rotina que não condiz com o que o seu corpo precisa. Então, às vezes, comer o que você não precisa, comer alimentos inadequados para épocas inadequadas, seja do horário do dia ou seja no horário das estações. Por exemplo, agora tá muito quente, né? Eu acho que todo mundo tá aí cozinhando. Então imagine nessa época do ano muito quente, você fazer uso de alimentos ou até especiarias, algo assim que seja muito quente. O seu corpo fica muito quente. Então isso é um desequilíbrio, não é para o seu corpo ficar tão quente assim, vamos dizer assim. E por exemplo, quem tiver uma sensibilidade, uma predisposição, às vezes pode ficar com tão quente assim, usar comidas tão inadequadas para aquela época do ano que pode até desenvolver doenças, por exemplo, azia, queimação, doenças de pele que estão relacionadas a um biotipo mais quente. Então, essa desconexão do que a gente precisa, do que o nosso corpo precisa, do que a gente tem capacidade de digerir, faz com que acumule toxinas e acumule, por exemplo, biotipos, né, os doshas no nosso corpo. E esse acúmulo de dosha, esse acúmulo de toxina, faz com que os nossos tecidos acabem sendo bloqueados
e a gente bloqueia também o nosso fluxo, seja de nutrientes ou seja de energia. Então é como se você tivesse uma tubulação, você tem, né, uma tubulação. A gente tem nosso estômagozinho lá, a gente comeu nossa comidinha, a gente não digeriu direito aquela comidinha, aquela coisinha, ela caiu na tubulação e acabou ficando paradinha ali. E aí é como se aqueles nutrientes não fossem para os tecidos. Isso propicia que a gente ganhe peso, isso propicia os processos inflamatórios que vão levar a gente a ter o ganho de peso, isso propicia os processos de sobrecarga nos nossos tecidos que podem levar a doenças que a gente chama de doenças metabólicas, síndrome metabólica, resistência insulínica. E aí esse negocinho que fica paradinho aí, aquela comidinha que você comeu que você não devia ter comido, porque seu corpo não precisava, você comeu por um hábito, por um costume, porque foi numa festinha e tava todo mundo comendo, aquilo lá fica parado nos seus tubinhos e ela é densa, como se fosse um piche. Então esse piche, ele fica ali todo paradinho, né? E faz com que essa energia e as comidas não cheguem nos tecidos necessários. E isso faz com que você engorde. E aí quando você faz um processo de emagrecimento e você não limpa essa tubulação, é como se os seus tecidos que viessem depois desse processo de limpeza, eles fossem enfraquecidos. Você não consegue formar tecidos bons e tecidos ótimos, porque aquela tubulação continua entupida. Então, por exemplo, os seus tecidos que vêm depois do tecido gorduroso, que os nossos tecidos são formados como cascata, né? O Ayurveda nos ensina isso, e o tecido gorduroso é o quarto tecido. Então, os tecidos que vêm depois desse tecido, por exemplo, o tecido ósseo, tecido neurológico, o sistema nervoso, o tecido reprodutivo e o tecido, a energia vital, que é o último a ser produzido, ele acaba não sendo produzido de forma adequada. Então, isso vai atingir diretamente a sua produção, por exemplo, de neurotransmissores. Pode ser que você fique com mais ansiedade, que você fique mais depressiva, que você não consiga controlar o seu apetite, o seu bom humor. Então, quando a gente faz um processo de limpeza antes, um processo de desintoxicação antes, você limpa essa tubulação de tal forma que depois, quando você reintroduz a sua alimentação e está em ajuste com a sua rotina, o seu processo nutritivo e os tecidos que serão formados serão de ótima qualidade. E aquele tecido vão gerar tecidos, por exemplo, neurológicos, com neurotransmissores bons, sua saciedade vai ser melhor, sua queima de gordura, seu metabolismo, tudo vai estar mais equilibrado, propiciando você a manter a perda de peso e você não ter o reganho de peso. E aí, como que funciona um processo de desintoxicação na Ayurveda? O Ayurveda, o detox, ele funciona em 3 etapas. É como se a gente fizesse um pré-cirúrgico, um cirúrgico em si, e depois um pós-cirúrgico. Esse processo de limpeza do Ayurveda é tão potente que é como se fosse uma cirurgia mesmo. Ele consegue limpar tanto as células, o metabolismo celular, ele não equilibra só o seu metabolismo, a sua fome, o seu apetite, ele equilibra o metabolismo de cada célulazinha do seu corpo. E ele é tão potente, ele é tão vigoroso, que ele deve seguir essa regra mesmo, ser feito em 3 etapas, de ser feito de forma minuciosa, com muito autocuidado, com você observar a sua digestão, você tem que ter alguém perto de você, junto com você, durante esse caminho, para poder fazer os ajustes necessários, porque ele realmente é muito potente. E aí, como que seriam essas etapas, né? A primeira etapa do pré-operatório é a gente pegar esse tubo que tá todo entupido, lembra? Que eu falei, que a gente comeu, não digeriu direito e formou aquela toxina na sua tubulação, e aí isso não faz com que você digira as coisas direito e tudo mais. Então, a primeira etapa do processo de desintoxicação da Ayurveda é conseguir tirar essas toxinas que estão presas no tubo, assim, então, como um piche mesmo, fazer com que elas se soltem um pouquinho. Porque quando o tecido, a toxina está grudada no tecido, está grudada na tubulação, você não consegue eliminar ela de forma eficiente sem que você desprenda ela depois. É como se você tentasse
tirar uma gordura sem passar um detergente. Você até tira um pouquinho a gordura dali, mas ela não sai de forma eficiente. Você precisa de algo que vá lá, que se junte com aquela gordura, que se junte com aquela toxina, que fique grudadinha nela, para que depois você consiga eliminar. Então, num processo de limpeza e de desintoxicação, é da mesma forma. Você tem uma gordura, você não é uma gordura, né? Mas você tem uma toxina ali que tem essa característica de pegajosa, você tem que dar um subsídio, fazer com que ela fique mais leve, mais desprendida do tecido, para que aí sim você consiga eliminar. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma alimentação mais leve, de fácil digestão. A gente evita alimentos incompatíveis, alimentos que tenham digestão diferentes e conflitantes, que façam com que o seu organismo acabe tendo que gastar muita energia tentando digerir e muitas vezes produzindo mais toxina. A gente evita coisas muito geladas ou muito quentes, porque o nosso objetivo é fazer com que o seu organismo tenha energia para pegar aquela sujeira que está entupindo tudo e que ele consiga digerir aquilo ali. Se você comer uma grande quantidade de comida, por exemplo, não vai sobrar energia para o seu organismo ir lá e digerir as toxinas. Então, a alimentação ela também deve ser um pouco restrita, porque seu organismo deve digerir o que você consome, o que você comeu, e ainda digerir aquelas toxinas que estão nos tecidos. Então, a nossa alimentação é mais leve, de fácil digestão, de preferência tudo morninho, tudo fresco, com alimentos frescos, evitar alimentos muito quentes ou alimentos muito frios, essa amplitude mesmo. E aí na rotina do dia a dia você deve fazer tal qual você faz com a sua alimentação. Você deve evitar coisas ao extremo que estressem o seu corpo. Então você também deve ter uma rotina mais leve. Se você faz muita atividade física, você tem que reduzir um pouco da sua atividade física, evitar ficar muito tempo sentada, evitar fazer longas caminhadas, tudo em excesso você deve evitar, porque o seu corpo deve ficar o mais relax possível, relaxado possível, para que ele gaste as energias dele indo lá e tentando soltar aquelas toxinas que estão todas grudadas. Então a primeira fase é essa, é fazer com que a toxina fique um pouco mais soltinha dos tecidos, que é para a gente conseguir eliminar ela depois. Na segunda fase a gente vai fazer o quê? A toxina já está mais soltinha, mas a gente precisa eliminar ela. E aí vem a parte do detergente, vamos dizer assim. Quando a gente quer eliminar a gordura, a gente tem que pôr alguma substância que se junte daquela sujeira e que você consiga eliminar. Então vem a fase que a gente chama na Ayurveda de oleação, vou falar, é óleo mesmo. Então, como a toxina tem essa característica de ser mais oleosa, pegajosa, você vai dar algo que tem essa mesma característica. O Ayurveda ele usa alguns compostos, então, por exemplo, pode ser o óleo de gergelim, pode ser o ghee, pode ser óleo de origem animal, gordura de origem animal, pode ser tutano, que é o coisinho no meio do boi. Todos esses servem para fazer essa ligação com a toxina. Então você toma, por exemplo, você continua com essa dieta mais leve, de fácil digestão. Aí você sentiu já que as suas toxinas ficaram, a gente faz por um certo período, geralmente de 3 a 7 dias essa dieta para ir liberando as toxinas. Fez essa dieta, aí a gente vai começar a tomar o óleo, que é para a toxina se juntar desse óleo. E aí a gente continua com a dieta leve, porque a gente ainda quer que seu organismo tenha energia para digerir as toxinas, que ele tenha energia para soltar essas toxinas, só que agora a gente vai juntar as toxinas com as gordurinhas, que a gente vai consumir justamente para ela ir lá e se ligar. Então a gente faz um período de oleação interna. Então você vai lá, toma um óleo medicado ou um ghee medicado. Quando a gente fala em medicados, são óleos ou gorduras que a gente cozinhou, a gente fez um preparo com ervas que são ervas de limpeza. Então essa gordurinha vai lá e ela ainda tem ativos dentro dessa gordurinha para facilitar ainda mais essa limpeza e se juntar com essas toxinas. E aí você vai lá, você toma e você fica os dias tomando certinho esse óleo, até que seu organismo dê sinais de que ele está saturado, a gente fala, de que você
consumiu toda a gordura, que a gordura já foi em todos os tecidos, em todas as partes do corpo e já tá junto de toda a toxina. E como a gente consegue ver isso, por exemplo? As fezes começam a ficar mais oleosa, você começa a ficar com a língua com mais saburra, mais oleosa, as articulações, a pele fica mais oleosa. Isso é um dos sinais de que você já saturou. E aí juntou todas as gordurinhas da parte de dentro, aí a gente vem pegando as toxinas que estão na parte de fora. Então a gente faz uma oleação externa. Tá vendo, gente? Como não é só tomar chazinho, detoxificação do Ayurveda é bem complexo. E aí a gente vai empurrar as toxinas que estão na periferia para a parte central do corpo. Que aí ela vai toda para o trato gastrointestinal para que a gente possa eliminar através das purgações. E como que a gente faz para empurrar essas toxinas que estão na parte de fora? A gente faz, por exemplo, uma massagem com óleo e depois ainda faz uma sauna, porque a sauna tem esse poder de penetrar e empurrar tudo para dentro. Então você passou dias tomando óleo, enchendo o seu corpo de óleo e ele se juntando com as toxinas na parte de dentro. E aí no último dia você faz uma massagem com bastante óleo e ainda uma sauna, que é para juntar mesmo e trazer todo o óleo para dentro pro trato gastrointestinal. E aí no dia seguinte a gente faz a purgação, que seria uma diarreia com medicação, com as medicações para eliminar e tirar essas toxinas que você juntou. E aí depois de eliminar essas toxinas, de tirar essas toxinas, a gente faz o tratamento da parte intestinal. Então a gente faz no Ayurveda o que a gente chama de basti, que são os enemas internos, os enemas no intestino. Dependendo de cada doença, de cada biotipo, de cada coisa, é um tipo de enema que a gente utiliza. Então tem os enemas de limpeza, que são feitos com chás decoctos, e tem os enemas de óleo, que são feitos com óleos também, que são mais nutritivos. Então a gente já soltou as toxinas, juntou as toxinas com os olhinhos, tudo, fez a purgação, eliminou as toxinas e aí a gente vem limpando o intestino. Quando a gente faz essa junção das toxinas com o óleo e a purgação, a gente geralmente limpa as toxinas mais da parte superior do corpo, ali do intestino delgado, do fígado. E aí depois a gente vem tratando o intestino grosso através dos bastes, que são os enemas. Então a gente faz o enema com os decoctos para limpar o intestino e depois com óleo para nutrir o intestino. Então a primeira fase, o que a gente fez? Comidinha levinha para soltar um pouquinho as toxinas. A segunda fase é para preparar e eliminar as toxinas. Então a gente tomou os óleos, a gente manteve aquela dieta, tomou o óleo, fez a massagem de fora para dentro para juntar o óleo no trato gastrointestinal, depois tratou com os enemas e aí vem a última fase, que é a fase pós-operatório, que aí a gente tem uma dieta específica, que é para a gente dar o start novamente no nosso sistema. Então a gente começa com uma dieta bem levinha, de fácil digestão, tipo aguinha, sopinha de água mesmo, de arroz. Faz o arrozinho assim bem aguadinho e toma só o caldinho do arroz. Melhorou, a gente vai observando na nossa digestão, como que tá a nossa digestão, como que tá nosso apetite. E conforme o nosso apetite, a nossa digestão, a gente vai evoluindo essa dieta. Então, primeiro era só uma aguinha de arroz, depois é uma aguinha com um pouquinho de arroz batidinho, ela é com um pouquinho mais de sustância. Depois o arrozinho, depois o khichdi, sempre observando a sua digestão. Comeu, digeriu bem, não te deu nenhum sintoma, não retornou a diarreia ou qualquer outro sintoma, você pode evoluir a sua dieta. E com isso você vai gradativamente nutrindo o seu intestino, recolonizando o intestino, o aparelho trato gastrointestinal. E aí, depois desse processo todo, que você limpou e começou a reintroduzir, seu organismo, ele tá como se fosse todo limpinho, funcionando maravilhosamente bem, sua energia melhora, sua disposição melhora, sua capacidade de nutrição dos tecidos melhora. Então, poucas coisas que você consegue comer, que você come, seu organismo já tem capacidade de digerir aquilo de forma
é ótima. Então, uma coisa que você comia, que você às vezes não digeria muito bem, que te dava sintomas, te dava alguma coisa, você passa a digerir ele super bem. E isso faz com que a gente coma menos, por exemplo. Então, isso faz com que, por exemplo, você faz esse processo de limpeza para depois a gente continuar com o processo de emagrecimento, você se sinta mais saciado, você tenha tecidos melhores, tônus muscular, seus tecidos eles ficam com uma melhor qualidade e toda a sua parte emocional, psicossomática, tudo isso melhora. Então a Ayurveda sempre quando a gente vai fazer um tratamento, alguma coisa assim, e a gente tem sinais de que tem toxinas, de que nosso organismo, nossos tecidos não estão se nutrindo direito. Então, por exemplo, tem algum tecido que é deficiente, isso é sinal de que os seus tecidos não estão formando aqueles tecidos de forma adequada, que pode ter uma obstrução em algum desses tecidos. Então, a gente sempre começa um processo de tratamento com essas terapias de limpeza, que é para você reestruturar, refazer esse fluxo de energia, de nutrição de todos os tecidos. E aí, refeito isso, você consegue retornar para aquela parte que eu falei, que é o Shamana, que é a parte dos tratamentos que são feitos só apenas com dieta e com medicações. Porque você consegue usar aqueles remédios e você consegue usar aqueles alimentos como forma de tratamento, porque eles vão funcionar, porque seu corpo vai digerir e ele vai ter potencialidade naquilo. Muitas vezes, quando a gente faz o processo de limpeza e o paciente utiliza de alguma medicação, a gente fala, para a medicação, dependendo do remédio, né, gente? É claro que nem todos os remédios a gente pode parar, mas diminui os remédios ou para algum remédio que dê para parar, principalmente nessa parte que a gente vai fazer a eliminação mesmo. E muitas vezes os pacientes, quando retomam depois do tratamento, eles diminuem a dose da medicação, porque a medicação ela faz mais efeito, porque seu organismo consegue digerir melhor, consegue nutrir melhor e fazer melhor uso daquela medicação. Então é tudo isso que a gente consegue fazer com o processo de desintoxicação. E por isso que o Ayurveda utiliza ele como uma forma primordial para qualquer tratamento, inclusive para a obesidade. E quando a gente vai ler nos livrinhos aqui, ó, do Charaka, uma das indicações de Panchakarma mesmo, de limpeza profunda, é a obesidade. A obesidade ela é tratada com Panchakarma, é o primeiro tratamento. Então, o sobrepeso e a obesidade, primeiro deve ser feito a desintoxicação para você limpar o organismo, para a pessoa conseguir se nutrir direito, desobstruir os tecidos, conseguir fazer tecidos de boa qualidade, produzir neurotransmissores, ter saciedade através disso, para depois você vir como se fosse uma reeducação alimentar. Mas durante o processo de desintoxicação, de forma indireta, já é introduzida uma reeducação alimentar, porque você tem uma dieta específica para fazer, você tem uma rotina que você deve seguir, e tudo isso deve ser feito em conjunto. E aí depois, quando você termina, que você faz tudo isso, você se sente tão bem, você se conecta com você, porque o processo traz tudo isso para você, traz essa consciência, e você começa a fazer escolhas corretas, você come melhor. Então é um processo que, além de limpar seu corpo, desperta essa consciência e o que você leva para a vida inteira. E aí muitos meus pacientes fazem esses processos, né? Faz de limpeza, e aí depois eles falam, doutora, eu não tinha consciência das coisas que eu tenho hoje. Eu não tinha consciência do que eu comia, que aquilo era responsável por me gerar o que eu estava sentindo. E aí quando você limpa, quando você tira esse véu da ignorância, vamos dizer assim, depois você ainda consegue despertar essa consciência e fazer escolhas corretas. Porque muitas vezes eram coisas que você comia e você não prestava atenção, eram hábitos que você tinha e você nem se dava conta. E aí quando você corrige aquilo, e além de corrigir aqueles hábitos, você tira as toxinas do seu corpo, você consegue vivenciar e ver aquilo com outros olhos. E aí aquilo desperta realmente
aquela chama de autocuidado que você deve ter sobre você. Então isso, além de tudo, é muito impressionante, assim, você vê que é um processo de limpeza, de purificação do corpo, você se sente melhor fisicamente e muito melhor emocionalmente e mentalmente, porque ele consegue trazer toda essa complexidade, assim, de forma simples e despertar em você essa consciência. É isso, gente. Alguma dúvida? Vamos conversar um pouquinho agora. Dá oi pra todo mundo. Eu sou apaixonada, gente, pelos processos de purificação, assim. O que isso gera na gente... Ai, lembrei umas coisas que perguntaram na caixinha lá. Se existe detox dos florais. Então, por exemplo, também tem. Assim, quanto tempo dura todo esse processo? É um processo de purificação mesmo. Ele depende muito, assim, o Ayurveda ele sempre usa isso de forma exclusiva de cada um, né? Então, por exemplo, se você pegar esse livrinho aqui, ó, vou mostrar pra vocês, de Panchakarma mesmo, de Ayurveda, se você pegar aqui um Panchakarma, assim, ó, Master Blaster, dura 100 e... Até anotei aqui, ó, pra não esquecer, porque eu sabia que vocês iam perguntar. Ó, um Super Panchakarma, assim, indiano, feito ao pé da letra, conforme escrito nos livros clássicos, dura 138 dias. Um mais ou menos, um médio, quando você não precisa fazer um processo tão intenso, o que seria um processo muito intenso? Seriam, por exemplo, pessoas que têm muitas doenças, muitas queixas, que têm uma doença mais crônica, uma doença, vamos dizer assim, de pior prognóstico, que ela precisa fazer um tratamento mais intenso. Vocês concordam que quanto pior a doença, mais tempo de tratamento geralmente a gente gasta, né? Então imagine uma pessoa que tem muitos sintomas, muitos sistemas envolvidos, vamos dizer assim, órgãos envolvidos, que ela tem uma doença mais grave. Um tratamento de purificação pode durar até 138 dias. Uma pessoa que tem uma doença mais moderada, não tem tantos sistemas envolvidos assim, um tratamento pode durar 58 dias. Uma pessoa com uma doença mais leve pode durar 1 mês. Mas isso escrito nos textos clássicos, né? Claro que a gente não vive na Índia, é claro que a gente não tem um estilo de vida como eles, e muitas vezes a gente não pode parar por tudo isso. Se você puder parar, se você pudesse, com certeza os seus resultados seriam maravilhosos. Mas como muitas das vezes a gente não pode parar, e muitas vezes os nossos sintomas são mais leves, assim. Então imagine, você tem alguns sintomas mais leves, uns sintomas digestivos, de má digestão, mas que são sintomas simples, você não tem nenhuma doença instalada. Então geralmente esses processos a gente consegue fazer uma terapia de purificação por uns 20 dias. Que aí são 5 dias de preparo, 7 dias da segunda etapa, né? Então 5 dias da primeira etapa, 7 dias da segunda etapa, mais uns 7 dias de pós-operatório, por exemplo. Então dura umas 2 semanas. Mas isso depende de cada pessoa, de cada queixa e do que cada pessoa precisa. Mas um básico assim que a gente consegue fazer quando a gente não tem muito desequilíbrio é 2 semaninhas, 15 dias. Já dá pra fazer bastante coisa. Muitas vezes a gente não precisa nem fazer essa purgação, fazer muito baste. Então, se a gente fizer algo programado, a gente ter uma alimentação boa, a gente usar as ervas depurativas, a gente usar chazinho, a gente consegue fazer uma terapia que no Ayurveda a gente chama de Sukshma Virechana, que é uma terapia como se fosse essa limpezinha que eu falei pra vocês, como se fosse 30 dias fazendo essa limpeza. Você faz uma dieta mais leve por 30 dias
e 30 dias você toma um pouquinho de ghee e toma um comprimidinho com ervas para ajudar a melhorar o trânsito intestinal. Então você vai se limpando de forma mais leve todos os dias. Então depende muito de cada pessoa, assim. O que mais, gente? Dá pra gente fazer um que seja assim, geralzão pra todos. Porque o que a gente faz? Por exemplo, a gente vai usar ervas que limpam o corpo, né? Então a gente pode usar ervas que sejam comuns para todos os doshas. A alimentação, a gente pode usar alimentos que sejam comuns para todos os doshas, que ajudam a equilibrar todos os corpos, entendeu? Por exemplo, o khichdi, que é um alimento muito comum indiano, né? Eu amo khichdi, gente. Pudesse eu comia todo dia, porque eu realmente amo khichdi. Por exemplo, o khichdi é tridosha, né? Ele é bom para todos os doshas. Tem ervas que são tridoshas, então você pode fazer essa dieta leve por um período, usar tintura, que é comum, assim, mais fácil da gente comprar aqui no Brasil, por exemplo. Tinturas de ervas que ajudam a limpar o corpo e uma colherzinha de ghee todo dia. Então imagina, você deixa a dieta... É como se fosse aquele Sukshma Virechana que eu falei. Uma dieta comum, que equilibra todos os doshas, com uma tintura, uma erva comum que equilibra todos os doshas, a colherzinha de ghee, todos os doshas, e um depurativo e um laxante leve à noite. Então é possível fazer uma que seja um geralzão. E aí o que vai variar nessa dieta para cada pessoa? Quando a gente vai fazer a dieta, o que comanda o quanto que a gente vai comer é a nossa fome, a nossa rotina. Então, cada pessoa tem que começar a perceber no seu corpo como que tá a sua fome, como que tá a sua rotina. E aí ela começar a fazer as escolhas conforme a necessidade dela. Então, isso que vai variar, entendeu? A gente consegue fazer a mesma dieta, o mesmo tipo de tintura, o mesmo tipo de limpeza, porém, a individualidade vai vir da consciência da pessoa, que ela vai escolher o horário que ela tem que comer. Ela vai escolher se aquele dia ela vai comer a comida ou se ela vai tomar só um chazinho. Às vezes ela tem muita coisa para digerir, muita emoção. E aí, se ela comer, ela tá comendo emoção, tá tentando engolir, sei lá, raiva, ódio, rancor. E não vai dar certo. E aí é se perceber, né? É ter esse autocuidado. Putz, hoje briguei com meu chefe. Olha, eu tô assim, querendo engolir raiva. Então não vai comer. É um chazinho que ajude a limpar, a você digerir tudo isso. Passou esse momento, aí você come. Então isso varia muito de cada pessoa. E isso é possível da gente fazer. E mais, gente? Pessoa saudável pode fazer. Inclusive, assim, quando a gente durante a Ayurveda ensina as rotinas, né? As variações das estações, por exemplo. E ele ensina a gente a fazer esse processo de purificação para preparar o nosso corpo para a próxima estação. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum na primavera a gente ter doenças de pele. Então, antes do período de primavera, a gente pode fazer um processo de limpeza, de ajustar o corpo, de limpar esses doshas que ficam em desequilíbrio da estação anterior do inverno, deixar o corpo limpinho, para quando ter a variação do ambiente, do meio ambiente, da estação, aquilo não desequilibrar o seu corpo, porque o seu corpo já está equilibrado, ele não tem coisa demais que veio resultante da estação anterior. Ele está equilibrado e isso faz com que você não tenha doenças da estação. Então a Ayurveda sempre ensina a gente, assim, dependendo do biotipo, da estação, da gente fazer esses processos de limpeza durante a variação das estações, justamente para evitar de ter doenças das estações. O ghee, quando a gente faz esse processo que a gente faz para geralzão, a gente faz o ghee puro, porque aí a ervinha, eu falei assim que durante o processo de detox a gente toma um ghee medicado, né? Porque ele é preparado e cozido com a erva. Mas aí quando a gente vai fazer um pacote assim para geralzão, fazer grupo, fazer não sei o que, a gente faz a tintura mãe
uma tintura de erva que seja tridosha, que sirva para todos, assim, depurativas do corpo. E aí o ghee normal. Então você tá tomando a erva junto com o ghee. Só que você não precisou cozinhar, você não precisou fazer essas coisas. Pode fazer o óleo na cabeça nesse calorão, mas faz de manhã. E você pode fazer ele em temperatura ambiente, não precisa ser tão morno assim. E aí você lava o cabelo, na manhã mesmo. No inverno eu até fico com o cabelo cheio de óleo o dia inteiro assim. Mas agora nesse calor você pode lavar. Até olear o corpo, né, que a gente quando é vata, que a gente tá com vata desequilibrada, a gente deve olear o corpo. Agora no calor, gente, se você passar o óleo no corpo e ficar com óleo no corpo durante o dia, você vai suar mais que tampa de marmita. Então todas essas coisas que agora no calor a gente passa óleo para ajudar a equilibrar o vata, a gente pode tomar banho depois, para tirar o excesso mesmo e a gente não ficar com esse peso do óleo. E usar óleos mais refrescantes, né? Por exemplo, óleo de coco. O que mais, gente? Vou ler alguma pergunta? Tinham me perguntado dos florais, né? Eu comecei a responder outra coisa e não respondi dos florais. Tinham me perguntado dos florais. Também tem floral no detox, né? O sistema de floral, assim, da alquimia é como se fosse da Ayurveda. Imaginem sistemas iguais, com nomenclaturas diferentes e com alegorias diferentes para certas coisas. No floral, a gente utiliza a vibração da planta como forma de tratamento. Não sei se todo mundo sabe, se todo mundo é assim que nem a doutora, mas a gente é tudo energia, né? Nós somos energia. Dependendo de como a gente vibra, é um tipo de energia que a gente tem e vamos dizer assim, um tipo de órgão que a gente vai afetar. Então, na alquimia, os biotipos que no Ayurveda a gente tem, o biotipo Pitta, Vata e Kapha, na alquimia a gente chama de sulfur, sal e mercúrio. Mercúrio é essa parte mais superior, e aí seria, por exemplo, os vatas, mas não é igualzinho, porque eles têm conceitos um pouco diferentes. O sal seria essa parte central e o sulfuro é a parte de baixo do corpo. Então, quando a gente tem um desequilíbrio, pensando na parte da alquimia, um desequilíbrio, por exemplo, na parte de cima, a gente pode ter uma mente muito agitada. O sistema que drena a parte mental para a alquimia é o sistema linfático. Então, se a pessoa tem muita agitação, insônia, alguma coisa assim, ela pode ter, por exemplo, edemas, ter o sistema linfático sobrecarregado. E aí tem alguns compostos, o meu tá ali, ó. Tem alguns compostos, por exemplo, que ajudam a limpar esse sistema. Então, na alquimia a gente também tem isso. Essa parte central aqui é o sal. Pessoas que, por exemplo, têm um desequilíbrio nessa parte central, são pessoas mais emotivas, às vezes chantagistas, e está relacionado com a circulação do coração do corpo, por exemplo. E aí a gente tem um floral que ajuda a limpar esse sistema. O sulfur é a parte de baixo, ele está relacionado à parte de baixo e à parte digestiva do nosso corpo. Então, pessoas que têm um desequilíbrio nesse sistema, ela pode ter muitos gases, às vezes ter queimação, indigestão, dores nas pernas. E aí, quando a gente quer limpar esse sistema, a gente tem um composto na alquimia que ajuda a limpar esse sistema. Mas ele faz isso de forma diferente, ele faz através da energia da vibração da planta. E aí, aquela energia tem um padrão que se identifica com aquilo que precisa ser trabalhado. E aí ela consegue se conectar com aquilo e trabalhar aquilo. Ela vibra com aquela mesma vibração e ela consegue fazer aquele tratamento, porque ela tem energias vibracionais que ajudam a fazer isso. Então, na alquimia, nos florais, a gente também tem essa capacidade de fazer o tratamento de limpeza. Além de limpar o corpo com os sistemas, a alquimia ainda consegue limpar os padrões familiares, os traumas intrauterinos, várias coisas. E dependendo, por exemplo, se sua mãe passou algum trauma em algum momento da sua gestação e aquele momento você estava desenvolvendo
algum chakra durante o seu processo de formação, por exemplo, aquilo pode ligar a sua parte do corpo físico. Então vamos dizer assim, sua mãe passou um trauma quando você estava formando o seu chakra básico, que é o chakra aqui de baixo. E aí isso pode fazer com que você tenha problemas em lidar com bens materiais, às vezes problemas nas pernas, e isso está relacionado com a sua gestação. Então a gente tem que limpar os traumas da sua gestação para tirar aquela energia que influencia naquele chakra, que vai influenciar na parte física que está ligada com aquele chakra. E é isso, gente, tem várias coisas assim. Agora eu viajei. Mais alguma coisa, gente? Depois que eu já falei, já virei louca? Tô dando um oi pra todo mundo. Bom, gente, essa então foi nossa live. Espero que tenham gostado. Doideira, né? Mas é super legal, gente. Sou apaixonada. Assim. Tá vendo como é complexo? Um dia a gente fala sobre isso, aí vocês vão ficar... A gente põe uma mecânica quântica também, que explica todo esse processo vibracional. E aí a correlação, depois joga um mapa astrológico assim, que junta o nosso corpo humeral com as nossas casas, os nossos chakras, as nossas memórias. E aí, cubaninho? E aí fica a loucura total. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado. A live vai ficar salva. Vocês podem assistir quanto vocês quiserem. E fico muito feliz em ter todos vocês aqui. Falei um pouquinho sobre o detox, com a visão da Ayurveda, da importância dele tanto no emagrecimento quanto nos outros processos de tratamento. E é isso. E ainda falei um pouquinho de floral, hein, gente? Pra vocês verem o quão complexo é a nossa vida e o tanto de coisa que a gente pode utilizar para melhorar nosso bem-estar, nossa qualidade de vida e ter uma longevidade aí pro resto da vida. 120 anos chutando bola, jogando peteca, badminton e tudo mais. Espero que tenham gostado. Um beijo, gente, e até a próxima.